No segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo 14. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo 14. Quem achou, diga amém. Aleluia. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Amém? Tenha paciência comigo, irmãos, eu estou um tanto rouco, né? Eu vou falar bem pausadamente para não forçar a garganta. Por essa razão, eu gostaria que os irmãos redobrassem atenção e um pouco de retorno aqui, por gentileza. O livro de Reis, no capítulo 5, são mencionados 5 personagens importantes. Alguns deles são mencionados nominalmente e outros não. Nós temos aí o rei da Síria, o rei de Israel, que também é mencionado, mas não o nome. Uma menina na casa de Naamã, cujo nome também não é mencionado, é a terceira personagem. Os servos do general Naamã também são mencionados, mas também não aparece o nome deles. E nominalmente nós temos Naamã, que aparece no texto, no capítulo 5, e também o profeta Eliseu, homem de Deus. E eu quero dividir a mensagem nessa noite, irmãos, em 3 tópicos. O primeiro tópico eu vou falar sobre o Naamã. O segundo eu vou falar um pouquinho sobre a menina que foi levada cativa para a casa de Naamã. E no terceiro, eu quero falar um pouquinho a respeito do profeta Eliseu e fechar com o milagre recebido por Naamã. E eu quero destacar aqui algumas coisas importantes sobre Naamã. As vantagens que Naamã possuía e quem era Naamã e as suas qualidades. É basicamente isso que eu quero falar sobre Naamã. As suas vantagens, quem era Naamã e as suas qualidades. E depois que eu falar sobre isso, irmãos, você vai entender porque eu vou frisar um pouquinho as qualidades e a posição em que se encontrava esse grande homem. As informações que eu quero passar para os irmãos sobre Naamã está no capítulo 5, versículo de número 1. Nós temos ali pelo menos 5 informações importantes acerca desse homem chamado Naamã. A primeira informação que nós temos é que ele era um capitão, um comandante do exército do rei da Síria. Perceba que esse homem não é qualquer um. Esse homem é um homem importante naquela nação. É um homem que exerce uma posição, ou que está em uma posição elevada, em uma posição de destaque. Ele está em uma posição que é visto por todos. Ele é um general. Ele tem várias patentes. Ele tem várias estrelas. Ele é um homem referendado, recomendado, reconhecido. Ele é um homem famoso. Essa é a primeira informação que nós temos a respeito de Naamã. A segunda informação é que ele era um homem respeitado. Ele era um homem respeitado pelo seu senhor, que era o rei da Síria. Ele era um homem respeitado pelos seus subalternos. Ele era respeitado
pelos habitantes da Síria e ele era temido pelos seus inimigos. Então perceba que esse homem goza de respeito elevado, tanto do seu senhor, como também dos seus comandados. Outra coisa que eu quero destacar é que Naamã era um homem honrado. Versículo 1 diz que ele era um homem honrado. Se alguém perguntasse para o rei da Síria, mostre-me em seu reino um homem honrado, o rei apontaria para Naamã e diria: olhe para ele, aqui está um dos homens mais honrados do meu império. Aqui está um homem que é destacado, importante e que merece todas as honrarias. Então ele é capitão, ele é respeitado, ele é um homem honrado pelo seu senhor. E ainda no versículo 1, tem uma nota importante. Diz que Deus dava a vitória ao rei da Síria por intermédio de Naamã. Essa informação é importante. Naamã não é um israelita. Naamã não é um comandante do exército israelita. Naamã é um comandante do exército pagão. Ele é um gentil. Mas Deus usava Naamã para conceder vitória ao rei da Síria. Todas as suas empreitadas militares, ele saía vitorioso e bem-sucedido, porque ele era conduzido de maneira sobrenatural pelo Deus de Israel. É uma informação importante. Deixa eu tomar um pouco d'água, irmãos. Então, ele era um capitão, ele era um homem respeitado, ele era um homem honrado. Por meio dele, o Senhor dera a vitória ao rei da Síria. Outra informação: Naamã era um herói. Alguém que se notabilizou pelas suas conquistas, pelas suas vitórias, pelas suas ações corajosas. Quando é que alguém se torna um herói, irmãos? Quando esse alguém procede corajosamente e tem grandes feitos que eleva o seu nome, tornando um herói. Este homem aqui do texto era um herói da Síria, era o herói do exército assírio, era o herói do rei da Síria, era o herói da nação da Síria. Era um homem que todos olhavam para ele e diziam: ali vai um grande herói. E aqui, irmãos, não é algo de cinema, não é um herói de cinema. Não é um herói fictício. Naamã era um herói real, um herói de verdade, um vencedor, um homem corajoso, determinado, valente, que não temia os seus inimigos. Então ele era o quê? Um capitão. Ele era respeitado, ele era honrado, Deus o abençoara com diversas vitórias. Ele era um herói, e um detalhe, ainda no versículo 1, ele era considerado um homem valoroso. Ou seja, ele era um homem de grande valor, de grande destaque na sua comunidade. Mas tem uma coisa no texto que chama a atenção de todos nós. Apesar dessa posição importante e elevada, apesar das patentes que ele tem, do alto cargo que ele possui, da sua posição elevada, das suas qualidades positivas, existe na vida de Naamã um porém. O texto diz: porém, Naamã era leproso. As vantagens que Naamã possuía, irmãos, pesava menos do que a sua lepra. A lepra de Naamã
pesava mais do que os seus títulos, pesava mais do que a sua posição elevada diante do rei da Síria, porque tudo que ele era e tudo que ele possuía não lhe gerava a cura da sua lepra. Naamã era um homem leproso e seus títulos não poderiam curá-lo. Naquela comunidade, ninguém poderia fazer nada a favor de Naamã. Era um herói a caminho da sepultura. Era um herói a caminho da morte. Era um herói que estava desfigurado, morrendo aos poucos, sendo carcomido pela lepra. E quando ele chegava em casa, das suas batalhas vitoriosas, que tirava as suas vestes, a sua armadura, aparecia as feridas que envergonhava Amã. Agora um detalhe importante. É que nenhuma dessas batalhas contra Israel, Naamã levou cativo uma menina, a qual ficou a serviço da esposa de Naamã. Perceba que não aparece o nome dela. Não aparece o nome dela no texto. Perceba que a idade dela também não aparece. Não sabemos o nome da menina. Não sabemos quantos anos a menina possuía ou tinha. Não sabemos de que família ela era. A sua descendência, a sua tribo. Sabemos apenas que ela era uma menina israelita, que foi arrebatada da sua família, que foi tirada do seu povo e agora era uma escrava a serviço da esposa de Naamã. Aquela menina, meus queridos, tinha tudo para ser uma menina frustrada. Aquela menina tinha tudo para ser uma menina depressiva, angustiada, amargurada. Ela tinha tudo para ser uma menina infeliz. E como ela habitava na casa de Naamã, ela sabia do real estado de saúde daquele general. E como ela era uma cativa, ela poderia desejar o quê? A morte daquele homem, o mal daquele homem, a infelicidade daquele homem, o infortúnio daquele general. Talvez, se fosse eu, estivesse orando para que aquele homem morresse mais rápido. Porque foi ele quem a levou cativa para a sua casa e para a sua senhora. Mas aquela menina não nutriu, não guardou mágoa em seu coração a respeito daquele general. Porque aquela menina entendeu, irmãos, que ela estava ali para um propósito. Ela estava ali com uma finalidade e ela entendeu isso. Ela entendeu que Deus tinha algo grande para fazer através dela na vida daquele general. Ela não tem nome, não aparece a idade, ela não tem fama, ela não tem reconhecimento, mas aquela menina era o instrumento de Deus na vida de Naamã. O que é que eu aprendo aqui? Para aplicar para nós. E aqui eu quero que você preste atenção. Não importa a sua posição. Não importa se você tem ou não tem títulos. Não importa se você tem ou não tem diplomas. Não importa se você tem ou não tem curso superior. Se você tem ou não tem PhD, mestrado, doutorado, não importa,
porque Deus não se vale de título para usar alguém quando Ele quer. Ele usa o grande, mas também Ele usa o pequeno. Ele usa quem não é e usa quem é. Ele usa quem tem e usa quem não tem. Ele usa o branco, o negro, o rico, o pobre, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o velho. Porque Ele é soberano e Ele é Deus. Aquela menina não aparece o nome, não aparece a idade, mas ela foi o instrumento de Deus para a vida de Naamã. E aqui eu tenho uma mensagem para você. Quem sabe Deus colocou você naquele colégio com um propósito. Quem sabe Deus colocou você naquele emprego com um propósito. Quem sabe Deus colocou você naquela faculdade com um propósito. Quem sabe Deus tirou você desse setor e plantou você em outro setor com um propósito. Quem sabe Deus permitiu que você nascesse nessa família com um propósito. Quem sabe Deus plantou você naquele hospital com um propósito. Não importa quem você é ou o título que você tem, o importante é que você seja instrumento de Deus para alguém. Que você seja bênção de Deus na vida de alguém. Tem alguém esperando por você. Tem alguém precisando de você. No Egito, Deus usou quem? José. Lá na Pérsia, Deus usou quem? Hadassa ou Esther. Lá na casa de Naamã, Deus usou uma desconhecida. E sabe o que aquela menina disse? Quem dera que o meu Senhor, foi o que ela disse? Estivesse diante do homem de Deus que está em Samaria, ele ficaria curado desta lepra. A menina tinha fé, irmãos. A menina conhecia o Deus de Israel. A menina sabia a importância do profeta de Deus que estava em Samaria. E o detalhe importante é que a senhora daquela menina acreditou no que ela disse. Sabe por que a senhora daquela menina acreditou no que a menina disse? Porque aquela menina dava testemunho de crente na casa da sua senhora. Se você quer que alguém acredite naquilo que você diz, primeiro, dê testemunho de crente onde você foi plantado por Deus. E aquela senhora chamou o seu marido e falou: olha, a menina que tu trouxeste cativa lá de Israel, disse que lá tem um homem de Deus, e que se você for ao homem de Deus, você vai ficar curado dessa lepra. Naamã foi ao seu rei, pediu autorização e foi para Samaria, para Israel, só que ele foi para o endereço errado. Ele foi ao rei de Israel. E o rei de Israel não entendeu muito bem o propósito. Pensou que era uma ocasião para o rei da Síria atacá-lo. Ficou indignado, não vou detalhar, os irmãos sabem. Rasgou as suas vestes. E o versículo 8 tem uma mensagem importante. Quando Eliseu ficou sabendo que o rei de Israel rasgou as suas vestes, o que foi que ele disse? A notícia chegou a Eliseu. Foi que Eliseu disse, mas isso aqui me impressiona. Versículo 8, dá uma olhadinha aí. Se você está com a Bíblia aberta, eu vou ler esse versículo que é importante. Versículo 8. Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Qual foi a mensagem? 2 pontos. Por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Irmão, tem que ter intimidade com Deus para falar isso. Tem que ter autoridade do céu para falar isso.
tem que ter comunhão com Deus e confiança plena para dizer isso. Mande este homem vir a mim, porque eu vou mostrar para ele que em Israel ainda existe um profeta que fala com Deus e Deus responde. Aleluia! A comunidade precisa olhar para esta igreja e dizer: ali tem profeta, ali tem homem de Deus, ali tem mulher de Deus, ali tem pessoas que Deus usa. A comunidade precisa olhar para esta igreja, para este altar e dizer: ali tem profeta que quando fala, Deus honra. Aleluia! Lembra do profeta Samuel? Saul perdeu as jumentas, o pai de Saul, e Saul saiu buscando as jumentas dos seus pais, ou do seu pai. Não encontrando, ficou desesperado, já pensava em retornar para casa, estava meio perdido. E um servo, o servo de Saul, disse para ele algumas palavras importantes. Abra aí a Bíblia, irmãos, eu acho que eu tenho tempo ainda. Eu acho que é 1 Samuel, capítulo de número 6, salvo engano, vamos lá. Ver se eu acho aqui. Aleluia. Capítulo de número 9, versículo 6. Já estou chegando ao final da mensagem. Vou esperar você encontrar, para que você possa acompanhar essa leitura. Primeiro livro do Samuel, capítulo 9, versículo 6. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus. Foi a primeira coisa que o servo disse para Saul. Nesta cidade mora um homem de Deus. Olha que referência era Samuel, irmãos. Os olhos de todos estavam voltados para Samuel, e a comunidade israelita reconhecia Samuel como um homem de Deus. Isso é importante. Quem está falando aqui é o servo. Nesta cidade há um homem de Deus que é muito respeitado, não é pouco não. Este homem de Deus é muito respeitado. Continuando, tudo o que ele diz acontece. Nenhuma das palavras que sai da boca deste profeta chamado Samuel cai por terra. O que ele diz acontece. Porque ele fala debaixo da unção, do poder, da graça do Deus Altíssimo. Acontece, vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. O profeta, irmãos, é aquele que olha para frente, é aquele que aponta o caminho a seguir. Voltando para o texto. E aí foi Naamã para a casa de quem? Para a casa de Eliseu. Eliseu tinha uma casa. E chegando à porta da casa de Eliseu, o que Naamã esperava, irmãos? Naamã era um homem honrado. Naamã era um general. Era um homem valioso, um homem importante. Então ele imaginou, quando eu chegar à porta do homem de Deus, o homem de Deus vai sair, vai me receber com honra, vai passar a mão sobre mim e vai me curar. Só que nada disso aconteceu. Não aconteceu como ele imaginava. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha como nós imaginamos. Deus trabalha diferente do homem para que a glória seja dele e não nossa, meus queridos. É o nome dele que tem que ser glorificado. Não é o nome do pregador, do mestre, do professor, do pastor, do maestro, do cantor. É o nome de Deus que tem que ser glorificado. Sabe o que Eliseu mandou? Um mensageiro, vai lá. Diz para ele o seguinte:
Manda ele descer 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ficar bom. Coisa simples, né? Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ficar sarado a sua pele como a pele de uma criança, de um bebê. Sabe qual foi a reação de Naamã, irmãos? Ele ficou indignado. O orgulho de Naamã falou mais alto. Ele pensou, sou um homem honrado, vim de longe, trouxe dinheiro, sou um homem importante, vim com uma grande caravana, com servos, carros, cavalos, e esse homem não me atende e ainda manda banhar-me no Rio Jordão? Quem ele pensa que é? Claro que eu no texto não diz isso, mas eu imagino que ele falou isso. Quem esse tal de Eliseu pensa que ele é? Será que ele não sabe que à porta dele está um homem importante? Um general campeão de guerra? O orgulho falou mais alto. E ele foi embora indignado, irmãos. Quase que ele perdia a benção, tá? Quase que Naamã perdia a benção por causa do orgulho. O orgulho nos impede de receber de Deus as vitórias. Aí ele vai voltando indignado no meio do caminho e murmurando, começou a murmurar, não existe porventura em Damasco rios melhores do que o Rio Jordão? E o Jordão, irmãos, a água era barrenta, suja. Lá em Damasco tinha o rio, eu esqueci o nome de dois, eu te mencionou o texto aqui, Abana e Farfar, né? 2 rios importantes. Ele não poderia mandar me banhar lá em Damasco. Aí entra em cena quem? Lembra que eu falei dos personagens na introdução da mensagem? Entra em cena os servos de Naamã. Disse, meu Senhor, olha a sabedoria desses servos. Se ele te mandasse fazer algo importante, você não faria. Quanto mais mergulhar nas águas do Rio Jordão. Vale a pena tentar. Faz o que ele te mandou. Olha o servo sendo usado por Deus para abençoar Naamã. Não é verdade? Primeiro usou o menino na casa de Naamã, agora está usando quem? Os servos de Naamã. Aqui tem uma mensagem importante, precisamos ficar atento às vozes que Deus está usando para falar conosco. Às vezes Deus está usando alguém insignificante, alguém que nós julgamos que não é nada, que não aparenta nada, que não apresenta nada para nós, e que não representa nada para nós, é talvez esta pessoa que Deus está usando para abençoar a sua vida. Então fique atento à voz da pessoa que Deus vai usar para te abençoar. E ele resolveu ouvir a voz de quem? Dos servos. E agora Naamã desce, mergulha a primeira vez. Estou finalizando aqui, irmãos. Mergulha a segunda vez. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e nada acontece. Então Naamã mergulha a 7ª vez. E ao mergulhar a 7ª vez, ele saiu e a sua pele estava o quê? Restaurada, limpa da lepra. A sua pele se tornou como a pele de uma criança. E aqui o que eu aprendo uma coisa importante. Quantas vezes ele mergulhou? Por que o profeta não mandou ele mergulhar 2 vezes? Você já parou para pensar nisso? Por que o profeta não mandou ele mergulhar 5 vezes? 6 vezes, 4 vezes? Por que mandou mergulhar 7 vezes? Sabe por quê? À luz da Bíblia e do contexto geral, 7 é o número da perfeição. Todas as vezes que o número 7 aparece na Bíblia, na maioria das vezes está ligado à perfeição de Deus. Sabe o que esse texto está dizendo? Que Deus não é meia boca. Que Deus não faz nada pela metade. Que Deus faz as coisas completas e perfeitas para que o nome dele seja glorificado. Sabe o que eu estou dizendo para você esta noite? Aquilo que ele começou a fazer na sua vida, na sua casa, no seu ministério, ele vai completar, porque Deus não faz nada pela metade. Ele faz completo. E aí Naamã levantou o que, irmãos? Purificado. E eu encerro aqui agora. Como Naamã chegou em Israel? Leproso. Como Naamã chegou em Israel? Orgulhoso. Como Naamã chegou em Israel?
se achando melhor, o mais importante. Mas como ele voltou para a Síria, irmãos? Primeiro, voltou o quê? Curado. Segundo, voltou humilde, reconhecendo que em Israel não havia apenas um profeta de Deus, mas que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus sobre todas as nações da terra. E aqui eu encerro. Não importa como você chegou aqui esta noite. Não importa o tamanho do teu problema. Não importa o tamanho da tua dor, da tua dificuldade. Não importa se maior é o gigante, a adversidade, a tempestade, o vento forte. Não importa o tamanho do obstáculo, o mesmo Deus que operou na vida de Naamã é o mesmo Deus que opera ainda hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele me trouxe aqui esta noite para dizer, tem vitória da parte dEle chegando para a sua vida. Aleluia. E aqui eu encerro já, irmãos. Qual é a maior lição que eu tiro daqui? Qual é a maior lição? A maior lição que eu tiro aqui, irmãos, é que Deus trabalha usando pessoas. Grave isso. Deus trabalha usando quem? Pessoas. Deus usou uma menina, usou um servo, usou um profeta, para que alguém recebesse uma bênção. Olha quantas pessoas envolvidas. Uma menina, a gente lê o texto e não presta atenção nada disso, né? Uma menina, um profeta e os servos. Pessoas de classes, categoria, funções e ofícios diferentes, mas todos foram usados por Deus. Aqui que está a mensagem. É aqui que está o segredo. Deus usa todos e qualquer um, quando Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quer, para que o plano dele se cumpra e o nome dele seja glorificado apenas para abençoar alguém. Deus usou todo mundo, irmão, tudo isso aí para abençoar uma pessoa. E eu ouvi uma frase essa semana, encerro aqui agora, do pastor Abraão de Almeida. Quem conhece ele? Ele estava falando sobre o que Deus faz além do que pedimos e pensamos, segundo o seu eficaz poder que nós opera, e ele disse uma coisa importante que quando ele falou me impactou. Às vezes Deus dá para nós até aquilo que nós não pedimos, sabe para quê? Só para nos ver alegre, feliz e sorridente. Você não pegou? Estou dizendo para alguém aqui esta noite que Deus vai te dar até aquilo que você não pediu, só para ver você pular, chorar, correr e rir de alegria, para que o nome dele seja glorificado. Ele vai te dar até mesmo aquilo que você não pediu.